E aí, pessoal, estamos ao vivo em mais um Mestre Talks aqui, hoje com meu grande amigo Paulo Roberto, 8 meses como conselheiro do Pablo Marçal e ele é empresário do agronegócio. Pensa uma pessoa que ajuda, quem te ajuda. Se você tem comida na sua mesa aí, você deve ao agro. Talvez seja uma das áreas mais importantes do mundo, mas do Brasil com certeza, é o que faz a nossa balança comercial tá em cima. Muito especial o que ele faz e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso. Como é que você tá, Paulo? Você tá bem? Tô ótimo, Emerson. E você, meu amigo? Satisfação estar aqui contigo. Bem demais, cara, que legal. Você, e pelo que eu entendi, você ajuda os agricultores de alguma forma. Exatamente. Que coisa legal. O título aqui, eu nunca ouvi. Ele, ó, veja bem, ele é empresário do agronegócio comportamental. É interessante, eu quero entender o porquê desse título. Fala pra mim. Tem a ver com o que você faz? Tem totalmente, Emerson, porque a gente entende que a forma que as pessoas lidam com as situações diz muito. Então, vamos pensar a forma que lida com os filhos, principalmente nesse ramo que a sucessão precisa ser muito forte. E, ao mesmo tempo, eu percebo que os produtores eles são muito emocionais. Então, você vê assim, se a mercadoria não perder rápido, os caras às vezes querem sentar em cima disso em armazém, às vezes não vende, o mercado tá mudando, os caras podem ganhar de uma outra forma. Eu brinco que produtor rural às vezes é igual tatu, ele nunca se desfaz, só que é mais terra, mais terra, mais terra, sabe? Então, às vezes o comportamento faz eles tomarem muitas decisões insustentáveis para o negócio deles, que vai muito no emocional. Legal, e você dá orientação para que ele abra o leque, tenha uma visão melhor de mercado, entenda o momento de comprar, de vender. Exatamente. E não... Vender, tem como ele vender enquanto ele nem colheu ainda, tem como ele vender? Tem demais, isso que é o X da questão, porque está mudando muito agora. A gente percebe que no agronegócio, pessoas mais novas, vamos pensar aí dos seus 25 anos, está entrando muito. É uma terceira, quarta geração da família, é isso? Exatamente. Só que quando você pega os produtores na sua essência, que são produtores rurais mais antigos, o agronegócio, vamos dizer que é uma gestão simples, mas que gira muito dinheiro. Então, assim, é até interessante porque às vezes a gente ia renovar limite de crédito de cliente, essas coisas. Cliente que fatura, grupo aí familiar que fatura 60 milhões no ano, como é que está seus custos, sua produtividade, o que é a sua previsão de produção? Literalmente, Emerson, é como se ele arrancasse um pedaço de papel de pão, ele escrevia tudo assim, batia uma foto, tá assim, Paulo, tá aí. Mas é isso mesmo, essa é a realidade e, por incrível que pareça, não é só do agro. Tem muito empresário antigo, tradicional, que começou e se mantém assim. Como é que pode? Exatamente. Não faz sentido, pessoal. Vocês têm que evoluir. Aí a gente tem tudo a nosso favor, as tecnologias todas, inteligência artificial e várias outras que podem ajudar, mas a pessoa ainda está na caneta, às vezes nem na calculadora, às vezes no lápis. Exatamente. Que louco isso. Exatamente. E como que você ajuda essas famílias? Eu sempre, com a minha experiência no mercado financeiro de 15 anos, eu sempre fiz um papel de conciliação de interesses ali. Porque realmente você estando dentro, às vezes, de uma instituição financeira grande, vamos pensar que você tem que conciliar o interesse do banco, do produtor, essas coisas. Sim, sim. Só que o produtor ele é muito tirador de pedido. Então, assim, ele não tem um planejamento, por exemplo, às vezes nem para 6 meses para frente, 1 ano para frente. Simplesmente me ligava, Paulo, tô precisando de 3 milhões, 4 milhões para daqui 20 dias. Você me arruma? Emerson, numa dessa aí, pegava com a taxa de juros, que não necessariamente era mais adequada, dando a garantia da forma que dá, porque você tinha que pagar um incêndio. É aquele negócio que antecipa o governo. Falta de gestão, né? Falta de gestão completamente. Aí quando você vê, às vezes pegou numa taxa mais alta, sem contar que tem certas estruturas que são montadas, que não são pedidos de prateleira, que faz muito mais sentido na administração dele. Só que às vezes ele nem conhece e sem planejamento não tem nem tempo de estruturar. Então o que eu gosto muito da palavra é estruturação.
Tá. Eu faço muita estruturação de crédito customizado, voltado para o produtor rural. Que legal. Pelo que eu entendi, então, toda essa sua experiência é porque você estava do outro lado. Exatamente. Você estava na parte bancária e você estava tentando, inclusive, apagar o incêndio desse pessoal que não estava conseguindo pagar de alguma forma e precisava de captar novos recursos ou até para fazer uma safra maior. E difícil, hein? E parabéns, né? Porque normalmente quem está nessa cadeira está defendendo quase que só o interesse do banco. Mas você sempre viu esse outro lado. Então, você mediava realmente para encontrar uma solução adequada para os dois lados, né? Exatamente, Emerson. Muito bom, muito bom. Sempre tive isso no E coração. hoje você ainda está ou você tem só vínculos com essa instituição? Como é que é? Hoje eu não tenho vínculos nenhum. Tá, mas vínculos que eu digo você conhece todos os processos, toda a forma de conseguir esse crédito, e é nisso que você pode ajudar ele para orientá-lo a ter o acesso que você tem conhecimento. Exatamente. É, muito bom. Hoje eu não cortei vínculo, mas tem acesso. Isso, que é o principal. principal. Até porque o produtor rural ele gera muito mais valor para o negócio dele cuidando do que ele sabe fazer de fato. É isso, porteira para dentro. Porteira para É dentro. isso aí, e acabou. Então, ele tendo uma pessoa de confiança que alerta ele, que vê de Boa. fora sem sentimento. Porque, principalmente, muitas das decisões que às vezes não são sustentáveis é porque a pessoa toma essa decisão com sentimento. Quando a gente vê de fora, você faz certos alertas, sem contar que eu brinco, cara, você vai no banco hoje para tomar café. Porque... É isso, não precisa mais. Exatamente. Não precisa mais. Porque assim, eu vou chegar com tudo mastigado para você. Se você atua com 4 bancos, além de banco que você não tem acesso, eu posso te colocar lá dentro. Sem contar que eu vou chegar com tudo assim, ó. Aqui tá melhor, aqui nós vamos ter que pegar um pouco daqui, um pouco dali, que para o seu fluxo de caixa, para sua situação, você vai ter um passivo financeiro muito mais de qualidade. Boa, interessante. Pessoal, você entendeu o que ele falou? O que ele tem hoje? Ele tem o ouro. Porque tem muita gente que fala que o network é a coisa mais importante. É muito importante o network, é muito bom. Demais. Só que o acesso é outra prateleira, é outro nível. Quem tem acesso tem tudo, irmão. Network, ele começa a abrir algumas portas para que você tenha o acesso. Mas é o acesso. E se manter nesse acesso é o que faz toda a diferença. É o que faz você ganhar o jogo aí no mercado em qualquer um deles. Interessante isso. O seu conhecimento pode ajudar muita gente. Muita gente. E já faz isso, né? Graças a Deus. E como um músico caiu nessa, irmão. Você é músico também. Uhum. Qual área? É até engraçado, porque tem muitas pessoas que não sabem da minha história, né, para trás, assim. Foi até interessante, uma vez eu estava num jantar lá na Grishow, que é uma feira maior, né, de Ribeirão Preto, assim, do agronegócio. Eu estava num jantar lá, de negócios assim, e teve uma palestra com o Léo Chaves, que é do Vitor e Léo. E foi interessante, porque como era um ambiente mais intimista, ele estava cantando no momento, olhando assim, aí de repente ele veio e falou assim, repete o refrão. E ele colocou o microfone na minha boca, assim, como ele estava fazendo com várias pessoas. Só que aí assim, né, várias pessoas cantam daquele jeito que ela conhece, né? Aí de repente ele falou assim, aí eu cantei, ele virou, acabou a música e tá assim, você canta? Aí eu falei, inclusive, Léo, já fui músico profissional durante vários anos. E aí ele, você quer pedir uma música? Eu falei, pô, Léo, eu quero cantar. Eu quero cantar com você, ele, sério? Ele, então vem cá, pega o microfone pra ele. Assim, então foi interessante, porque antes de eu entrar no mercado financeiro, assim, eu fui músico profissional. Então a gente fazia em média 96 shows por ano de média nisso aí. Caramba! Com um trio sertanejo que eu tinha. E eu entrei nesse trio sem gostar de sertanejo. Qual o trio? Pode falar? Chamava Skypiras. Skypiras, que era mais contemporâneo. Não, que legal. E foi interessante, nós começamos com uma formação, e na época da gripe suína, o cantor principal, que eu fazia segunda voz, violão solo, ele saiu e nós colocamos um amigo nosso, que coincidentemente é o Lucas Luco hoje. Olha! Então eu tive um trio sertanejo também com o Lucas, nessas histórias aí. Começou quase que com você. Eu fui um dos formadores desse trio. Aí o Lucas entrou depois, aí depois eu entrei pro banco aí dispersou mudou um pouquinho. Exatamente, mas Deus sabe. Tem muita gente que precisa do seu conhecimento, irmão, que você adquiriu lá. Não foi por acaso, você ficou todo esse tempo no banco. Tenho certeza que você salva. E vou ser honesto para você.
Se tem, e para vocês aqui, se tem uma categoria que merece o respeito de todos nós, é o pessoal do agro, de verdade. Demais. E não é só porque trabalha de sol a sol, com chuva, sol, acorda cedo todo dia e dorme tarde, é todo dia. É porque além de ter amor à terra, são a essência da nossa terra, né? Da família. E eu nunca vi um povo de tanta fé. Demais. Porque o pessoal do agro, às vezes eles têm decepção com uma safra, com duas, com três. Não tem mais dinheiro de onde tirar, não tem mais terra, não tem nada. Inclusive, se vocês não sabem, gente, o pessoal do agro é o maior índice de suicídio que tem no país, essa categoria. Porque chega uma hora que fica insustentável. Pessoal honesto, pessoal de brio, pessoal que ainda é do fio de bigode, que tem palavra, faz tudo certo. Sabe o que é fazer tudo certo? Tudo certo. Planta no tempo certo, para colher no tempo certo. Mas tem uma coisa que ele não tem controle, que é sobre o tempo. E o tempo, às vezes, Deus é sempre certo e justo. Sim. Mas outras pessoas precisam de um tempo diferente. E, infelizmente, algumas pessoas acabam perdendo tudo que tem. E chega um momento que ele não vê saída. E, infelizmente, a saída que ele encontra é a pior possível. E quando a gente encontra alguém que consegue ajudar essa turma, meu irmão, é bonito de ver. Glória a Deus. Então não tem sucesso que você pudesse fazer em uma carreira artística que seja mais importante do que resgatar vidas. É sobre isso. É sobre pôr comida na nossa mesa. Porque sem essa categoria a gente estaria ferrado. O país já não está bem, né? Agora você imagina se a gente tivesse o agro salvando ainda a gente um pouco aí, né? Demais, Emerson. Então, irmão, parabéns. É um trabalho bonito. Demais. Glória a Deus. De verdade. E é interessante que eu conheci o Paulo há 6 meses, 7 meses, 8 meses, logo que ele entrou aqui. E era interessante porque eu até convidei ele para fazer um podcast à época, para a gente bater um papo. E ele falou que só se fosse de máscara. E era interessante, porque ele estava numa mudança de carreira, mas ele ainda tinha um compromisso, né? Com uma instituição muito forte. E ele não queria aparecer para não dar a impressão que ele estava, de alguma forma, agindo incorretamente, né? E que legal. Decisão muito sábia, inteligente, mas agora o que ele fez? Ele resolveu tudo isso, ele realmente decidiu mudar o rumo, o curso da história dele. E está satisfeito com isso, irmão? Ô Emerson, tô demais, porque você mesmo comentou do meu semblante. Cara, diferente. Eu não conheci ele. Quando ele chegou, a gente marcou aqui. São muita gente aqui, né? E eu lembrava que eu vi que tinha alguma coisa, mas eu não lembrava que nós já tínhamos conversado antes, mas você vê como liberdade é uma das coisas mais importantes que a gente tem. A liberdade. E todo tipo de liberdade, né? Porque liberdade não é uma só, né? A gente tem liberdade financeira, geográfica, familiar e um monte. Física. Mas quando a gente descobre que Deus quer que nós sejamos livres e a gente descobre isso, cara, a gente muda a fisionomia. É capaz de se for passar esse dia aí, você não conseguir entrar no seu condomínio, dependendo de como mudar a estrutura. É muito... E você teve alguma mudança, de verdade, eu falei isso hoje. Aí você falou, será que é o bigode? Eu falei, não sei, pode ser, mas não, é alguma coisa e é interessante isso. É interessante isso, não é? É demais. E começa no coração. Emerson. Com certeza, com certeza. Começa no coração, que a gente começa a questionar um monte de coisa. Você fala assim, rapaz, o que é isso? Aí você começa a procurar a resposta. Aí você começa a perceber que a resposta não está no externo. Não. Ela está dentro da gente, cara. Sempre, sempre. É claro que a gente fala que o ambiente ajuda as pessoas, molda pessoas, e isso é fato, né? Tá em ambientes bons, vai melhorar um monte de coisa. Mas se você não resolver as questões internas, você pode estar no melhor ambiente do mundo. Exatamente. Assim, o ambiente ele é muito importante porque você pode estar com a chama bem acesa,
Mas se o vento externo for muito mais forte, ele pode apagar essa chama. Pode. Então é importante você cuidar disso. Muito importante. Mas sabe, eu vou te contar um segredo aqui. Eu acho que eu nunca falei isso aqui. Conta. Isso é pura verdade que você falou sobre o ambiente. Mas você acredita que chega um momento na vida que você consegue chegar num lugar que você não depende mais de ambiente? Acredito. No começo não é assim. Você precisa de ambientes para te moldar, para te fazer. Mas chega uma hora, não me importa mais. Tem um símbolo oriental, como eu venho das artes marciais, da filosofia oriental. Você gosta disso, né? Muito, né? Pô, 40 anos nas artes marciais, né? Tem uma flor, que é a flor de lótus, que ela simboliza a pureza. Tanto que tem algumas fotos de alguns budas que eles ficam em cima dessa flor de lótus, né? Ela é uma flor sagrada no Oriente. E sabe por quê? Ela se desenvolve no lodo. Quanto mais sujo, quanto mais sujeira, mais ela se desenvolve e fica bonita. Mas o mais interessante, ela não dá na terra, ela dá no lodo mesmo. Se você pega ela e você tira do lodo, o caule dela é extremamente branco, totalmente puro, limpo, porque ele vive na sujeira, ele se alimenta da sujeira, mas ele não se contamina. Sensacional. Mas quando a gente consegue, chega um momento na vida, você é muito jovem ainda, está com quantos anos? 36. A minha caçula tem 34. Você tem idade para isso, não, moço? Então, 61, irmão. Tá falando sério? Sério, bom demais, né? Cara, eu tenho neto de 14. Nunca imaginei que você tivesse 61 anos. É, bom demais, cabelo né? Você é pintado. Nada. Nunca fiz nenhum tipo de... Com exceção de pancadas que eu tomei que tive que costurar e tudo, mas só isso. Glória a Deus. Tem que passar essa receita para nós. Isso, não, mas é isso, irmão. Você já tá... o caminho é isso aí. Sabe, seguir o coração, fazer o que tem que fazer, ficar em bons ambientes. Mas como eu te disse, chega um momento que a idade, passar por muitos lugares bons, começa a te dar uma sabedoria, uma paz de espírito, um estar bem com a situação, que depois tá tudo bem. Você não precisa mais... você já alcançou uma coisa interessante. Isso é muito legal. Faz a mudança. E é muito bonito, como eu te disse, de ver essa sua mudança em tão pouco tempo e ajudar esse pessoal que precisa tanto. É o que você falou. Às vezes uma orientação... Você tem noção, você que é agricultor aí, que uma orientação, uma dica pode te fazer economizar aí, sei lá, talvez 20% da sua produção você pode perder por tomar uma decisão errada num incêndio, querendo apagar um incêndio. Emerson, é verdade ou eu estou exagerando? É muito verdade, só que vai muito mais além disso. Sim, eu estou falando só da parte financeira. Ele provavelmente Exatamente. vai falar. Porque, assim, você me chamou atenção para uma coisa. Eu lembro que eu estava conversando com um dos clientes meus, assim, e perguntei, qual que é seu passivo financeiro hoje? É interessante porque, assim, às vezes o empresário, né, da empresa ali, como ele mexe mais com balanço, essas coisas, e o meio rural, ainda que o produtor fature 100, 200 milhões, ou que seja pouco, é tudo na pessoa física. Por ser na pessoa física, ele não tem aquela contabilidade, assim, ele manda para a mão do contador e vai. Então, assim, é interessante que, igual, em uma das famílias que eu atendo, umas 3 operações que eu ajustei, captando uma taxa melhor da outra, cara, já proporcionei uma economia de R$220 mil. De juros. De juros. Então, assim, juro é bom? Mas desde que você pague ele de uma forma planejada, otimizada, porque às vezes você vê clientes nossos aí que tem 80 milhões em aplicações e toma 120, aí você fala assim, mas peraí, por que ele toma? Mas é aquele negócio. Quem tem caixa e faz de forma consciente, além de captar melhor... faz sentido. Usar o dinheiro do banco. O banco está lá para isso. Exatamente. Mas tem que usar com inteligência e com alguém por trás que tenha o conhecimento, porque não adianta, eles cuidam da terra, são muito bons nisso, mas essa parte eles falta experiência e também não deve nem, precisa pegar alguém mesmo.
É por isso que faz sentido ter uma pessoa para orientar, seja um mentor, seja o nome que for, mas precisa ter alguém que tenha muito conhecimento e principalmente acesso, que a pessoa não adianta ela ter conhecimento se ela não tiver acesso. Agora, se a pessoa tem conhecimento e tem acesso, rapaz, você vai te fazer um bem. E assim, Emerson, por que até você brincou, né? Agronegócio comportamental, onde que chega isso aí? Quer ver uma situação interessante? Vamos pegar a pandemia. Até que chegou a pandemia ali, a soja, quando estava num preço mais elevado, a gente falava em torno de R$85.000 o saco. Na época da pandemia, ela começou a subir, então até que ela bateu R$190, R$200 o saco. O problema, Emerson, é que até ela chegar nos 190, 200, ela passou nos 120 e o cara que estava acostumado com 85, ele foi lá e travou um grande pedaço da safra. Depois chegou nos 140, eu preciso travar mais. Nessa brincadeira... Ele nunca chegou no topo, porque ele já tinha travado tudo. Só que além de o pouco que absorveu desse pouco, né, dos 200 ali, era uma percentual menor, porque ele tinha travado, sim, só que às vezes ele não atenta que o custo subiu. Então, quando ele vendia 85, o custo às vezes estava ali nos 60. Ele não faz essa conta. Às vezes não. Subiu o valor, o custo também subiu. Lógico. Só que aí ele tinha muitas travas em valores mais baixos, só que ele nunca movimentou tanto dinheiro na vida dele com a mesma quantidade de áreas. Tá. Então vamos pensar que de 85 para 200, mais do que dobrou. A quantidade de áreas dele permaneceu. Sim. Quando ele viu aquele monte de dinheiro transitando na conta, o cara fala, que é isso? Eu tenho que aproveitar esse momento. Só que quem age com menos emoção sabe que o melhor momento de entrar ou de crescer não é quando tá bom demais. Não. Até porque não necessariamente estava bom demais. Porque nessa brincadeira, a margem de lucro muitas vezes estava menor do que quando ele... Sim. E é uma coisa que eu aprendi muito com o produtor. Até vou falar para vocês. O lucro pequeno não quebra ninguém. Boa, gostei dessa. Cara, é muito forte, porque assim... Gostei dessa. Pensa, Emerson, que assim... Porque é lucro, né, irmão? Esse tem que pensar, é lucro. É lucro. Porque o lucro pequeno, se der prejuízo, o prejuízo também tende a não ser tão grande. Agora, o lucro grande... É porque, sim, você movimentou muito, mas se não deu lucro, cara, você empatou, deu prejuízo. Mesmo que o lucro tenha sido pequeno, você tá no verde, você tá no azul ali. Tá tranquilo, sabe? Mas o que é o X da questão? Soja começou depois de descer de novo, os caras tinham comprado mais áreas, comprado um monte de colheitadeira, afinal de contas tudo é balizado em saco de soja. Então se a soja subiu uma colheitadeira que custava 2 milhões, passou a custar 5. Nessa brincadeira, depois ele começa a nova safra com custo mais elevado, carregando aquele custo, só quando ele vai vender, porque tudo é previsão, é para o futuro. Aí, às vezes, ele já vendeu uma soja de 140 num custo de 160. Carregando colheitadeira, carregando novas áreas arrendadas. Ou seja, o comportamento. Não, a emoção. Me fala uma coisa, que é uma experiência que está... Existe um percentual que tem que ser um limite para travar? Para fazer sentido? Por exemplo, 20% é um limite bom para ele travar se tiver necessidade? Não necessariamente em números, Emerson, mas boa existe uma lógica, é você garantir o custo. Então, se você boa. Trava, vamos pensar gostei. O preço, né, ficou... Gostei, já entendi. Porque você travou o custo, você está tranquilo, sabe que não vai ter prejuízo e ponto final. Você pode não ganhar muito. Mas aí, pelo menos, você não vai ter prejuízo. Isso é ótimo. Boa sugestão, entendeu? Você trava no valor para cobrir seus custos, então você já está tranquilo. Dali para cima, é só lucro e pedir para Deus ajudar com tudo e trabalhar bem, que aí é só lucro. Boa. Gostei. Exatamente. Bem interessante. E, às vezes, um toque desse, tá vendo? Um detalhe de uma pessoa que já está dentro, está entendendo, está vendo a experiência, né? Tem dados, porque tem vários clientes, várias pessoas têm dados, ele consegue cruzar esses dados e te dá uma orientação melhor. Então, faz todo sentido, irmão. Faz todo sentido. Qual que é o seu endereço aí?
@Paulo SAPRS, é isso? Paulo Rosa PRS. Paulo Rosa PRS. Você Paulo deve Rosa perguntar PRS. por que rosa, né? Hã? Você deve perguntar por que rosa. Por que rosa? Começou na época que eu já estava cantando sozinho e eu pensava assim, cara, vai me anunciar com Paulo Santos, Paulo Roberto? Não é um nome artístico assim. Como meu nome é Paulo Roberto Santos, Rosa é Roberto Santos. Mas eu percebi que encaixou melhor quando eu cantava sozinho. Entendi. Mas você falou uma coisa aqui que eu não sei se eu concordo. Você falou que Paulo não é nome artístico, mas tem muitos Paulos que são nomes artísticos bons, né? O Paulo Santos ou Paulo Roberto, porque Então, só Roberto, Paulo... Roberto também é outro nome mas forte. quando Né? vinha o nome composto, eu falei assim, cara, Rosa orna mais. Não, e outra, eu acho que é disruptivo também, é diferente, porque mistura um nome masculino com uma tendência mais feminina e eu acho que casa bem, eu achei que... E eu não tirei bom. meu nome de lado, por ser as iniciais, Sim, Roberto sim, Santos, eu ficou ainda bom. mantive aquilo ali. Ficou muito bom. E quanto tempo você tocou sozinho? Mudando... Aí já era mais um hobby que dava dinheiro. Entendi. Fazia shows Vamos e dizer, tal, que bastante. legal. Então, assim, só que eu Que já legal. pegava Tem mais alguma na música frente do... autoral ou não? Se eu te falar que tem, mas teria que resgatar, porque eu nunca gravei. Olha, que pena. Sempre fui mais na parte de interpretação. Legal. O que você gostava de interpretar? Eu gostava muito de fazer o lado B, que todo mundo gosta, mas não é tão comercial. Então, meus shows eram muito Beatles, Roxette, Alice in Chains. Eu tô achando que ele vai falar de sertanejo aqui, eu tô achando que ele tá indo lá na raiz. E, cara, que da hora! Quando Então, rock é internacional mesmo. Principalmente. Então, pega desde Incubus, aqueles que... Nossa, me fugiu o nome... Que canta Pain, you make me a believer. O pessoal Imagine falando... Dragon. Não, o pessoal falando ali, quer mais. Não, vai. Mais um pouquinho, vai lá. Vai lá. Que música, hein? Vai, mais um pouquinho. Era legal, que era... First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up the way the things have been. Caraca, velho. O cara é bom pra caramba. Paulo Rosa. Você tá doido. Que legal, irmão. Cara, Gosto. manda bem demais. Não é golpe, não. Eu tenho carteira de músico. Que da hora. Porque na época tinha que tocar, tinha fiscal do ECAD em cima da gente. Que falava, não, se vocês não tirar a carteira de música, eu vou... Uma pergunta que agora o pessoal ali quer saber. E quando que vai voltar? Não faz sentido você não voltar, irmão. Você tem uma coisa aí dentro que você precisa pôr pra fora. Tem. Você tá louco, irmão. Tem. Não faz nenhum sentido. Eu até tô fortalecendo assim, não sei se é porque o meu ramo também do agronegócio, muitas pessoas às vezes não acessam muito Instagram, essas coisas, principalmente produtor mais velho. Sim. Mas eu tô voltando mais. E por incrível que pareça, que hoje é muito natural pra mim, tocando muita música gospel. Porque era uma coisa que eu não tocava antes. Então, assim, Legal. gostava. Não sei se é porque também hoje tem muitas letras que se conectam mais com a gente também. Porque vamos pensar que a Bíblia, embora ela rege toda a nossa vida, tinha às vezes linguagens muito incompreensíveis até então. Que você lia, você não... E hoje você vê que a Bíblia ela fala de física quântica. Fala de tudo. Fala de tudo, só que da forma que eles viam. Que vamos pensar que como os livros foram escritos milhares de anos atrás, eles relatavam da forma que eles enxergavam. Então, muito nisso aí era na forma de analogia. Vamos pegar em Apocalipse, quando fala gafanhoto gigante. Cara, aquilo lá pra mim é helicóptero. É muito louco isso aí. Legal, né? Demais. Tem alguma aí que você lembra agora? Alguma gospel? Um pedacinho? Tem aquela que eu acho bem legal, que é... Na primavera você trouxe a mim
Nas minhas feridas, flores fez nascer, e em meu peito um selo. Eu sou do meu amado, e os teus desejos são por mim. Conhece? Muito bom. Pô, irmão, que legal. Quer o refrão? Por favor. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes. Muito bom, irmão. Caraca, mas assim, eu não tenho muito ouvido musical, né? Mas você não me parece segunda voz. Faço todas que precisar. Aí, agora entendi, tá vendo? Cara, porque soa muito bem e soa como primeira voz, pelo menos aqui o que você fez um pouquinho. Então uma analogia interessante, Emerson, que você me falou aí agora. Quando eu comecei no trio sertanejo, eu não sabia fazer nada de segunda voz. Até porque você percebeu que a minha linha é mais no rock, no pop ali. E eu lembro que às vezes eu ia pro show passar som assim, eu aprendia a fazer segunda voz no show. Tinha algumas batidas, porque no sertanejo, às vezes você não tem muito aquela mão esquerda aqui solando rápido, mas a mão direita, que é a da batida, ela é muito difícil. Moço, quantas vezes eu baixei o som do meu violão no show ao vivo, sentava a mão pra fingir, porque não basta ser, tem que parecer. É lógico. E assim, isso até mostra que a gente não tem que ter medo das coisas, tem que começar, cara. É isso aí. Então hoje eu tenho um domínio da segunda voz que quando eu olho, eu não sabia fazer nada. E hoje, se a gente se pega brincando, é até interessante, porque às vezes eu escuto uma música que não tem, e na minha cabeça eu estou escutando a segunda voz, porque muitas vezes eu estou fazendo. E até então aquilo era uma dificuldade para mim, sabe? Cara, que legal. É muito bacana. Você vê o que é o negócio, cara. Não deixa... Mas você tem que voltar, irmão. Não, tô falando sério. Esquece não voltar, não faz sentido nenhum. Tudo bem, tá ajudando uma área muito boa, mas vem de dentro isso aí. Você não pode ceifar, não. Tem que... Volta nos talentos. É isso, precisa, não pode esconder, não. Deus te deu para realmente pra você usar, né? Então é isso. E porque senão ele tira, aí Deus o livre. Então tem que pôr pra fora. E, cara, você é bom nos dois. Você tanto é bom no gospel, como você é bom no internacional. Essa música aí, ela já é uma música, mas assim, é difícil de cantar. Dá pra perceber que ela não é fácil de cantar. Sabe? Tem muita modulações. Ela não é simples. E, cara, como eu disse, eu não tenho muito ouvido, mas quando é bom, a gente... Parabéns, irmão. Parabéns. Obrigado, irmão. Parabéns. Obrigado. Tem que pôr em paralelo isso, irmão. Fazer alguma coisa em paralelo. Como você disse, lembra quando você falou que isso era uma diversão, que dava um dinheirinho? Então, começa na diversão. Fala, eu vou pegar final de semana em um ou outro e vou começar a fazer uma brincadeira. E, cara, você tem talento. Não pode deixar não. Sabe por quê? Do mesmo jeito que tem muita gente no agro que precisa do seu conhecimento técnico e vai ajudar muitas famílias, também com a sua voz você pode ajudar muita gente. Tem muita gente que precisa. Tem uma hora que só uma música, ela só precisa disso, cara. Ela só precisa daquela batida. Ela só precisa daquilo naquele momento. Fala, cara, mudei minha vida. De verdade. Sim. Então, irmão, não deixa isso não. De verdade. Mexe com as emoções. Você vê que música desperta admiração nas pessoas. Total. Se conecta com um monte de coisa. A pessoa às vezes está num momento assim que você tira ela daqui e traz para cá, às vezes. Porque a música toca, né? Se você às vezes vai falar, às vezes a pessoa não entende ou nem escuta. Mas a música ela entra de forma sutil. Tanto que você não precisa compreender a língua. Porque quando a parte do rock você faz internacional, a maior parte das pessoas não está entendendo nem o que a música está falando, mas não precisa entender. E você tocou num ponto que é muito sério isso aí.
Porque muitas vezes a gente escuta músicas que às vezes o toque é mais comercial, só que a gente também tem que ter, às vezes você não entende, mas é importante saber o que está dizendo ali. Sim. Porque palavra, Não, Deus criou o mundo com a voz. Né? Não tem nem dúvida. Inclusive tem muitas letras que o pessoal canta achando que a música é romântica e não tem nada a ver. Exatamente. Né? Música, melodias, não, acho que é romântica, está... vai para outro lado completamente diferente. Tem que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado. Mas ainda assim, como eu disse, a música, quando ela entra, é quase que uma conexão, né? Uma conexão é uma coisa lá dentro. E como a gente disse antes, que a gente precisa vir de dentro para fora, e quando a gente encontra isso, eu acho que a música favorece muito isso. Muito. Eu adoro... tem muita questão nostálgica. Eu acho que todo mundo tem isso e quem não tem vai ter, viu, no futuro. Você gosta muito da época onde você se divertiu muito e gostou de música. Então, aquelas músicas trazem coisas. Então, às vezes, eu estou em casa, ponho umas músicas lá, bem antiguinha, viu? Prince, cara, põe lá e fala, nossa, que coisa. Aí a gente fica imaginando, olha como é louco, né? Cara, como que ainda não escutam isso hoje? Porque é sempre a referência que a gente tem, é a nossa referência, né? Então, isso vai mudando de acordo com o tempo. Mas é muito interessante, a música marca. A gente tem essa questão do ouvido, né? Então, ela tanto pode gerar trauma, o que você ouve, mas também pode gerar libertação. E é por isso, irmão, que eu tô te falando. Tô te falando sério, não tô brincando não. E eu vou te cobrar aqui no tempo quando eu te ver. De verdade. E me avisa quando você for fazer uma brincadeira aí que eu quero estar lá. Eu até comecei agora a postar mais no Instagram, essas coisas, movimentar mais, principalmente com música. Boa. Aí eu vou, e é interessante porque você percebe o engajamento das pessoas, que a gente, eu vou lá, posto uma música gospel assim, você vê que... E é interessante pessoas que às vezes você nem imaginava que fosse curtir, mas é justamente isso, acho que toca. Não, toca. Acho que toca, né? Toca, então você precisa usar esse dom. É o que a gente falou, Deus dá os talentos, mas você precisa usar, senão ele tira de você e dá para outro, né? Exatamente. Pega a parábola dos talentos, é exatamente isso que ele fez. Deu os talentos para cada um ali. Então, quem guardou, escondeu, ele falou, tirou e deu pro outro. Vou dar uma pressão nisso aí. Por favor. Tem muita gente que precisa também da sua habilidade. Entendeu? Porque tudo que Deus te prepara, te treina, te coloca em algum lugar é para algum propósito que ele tem na sua vida. Então, você não pode abrir mão disso e você é muito bom, de verdade. Se fosse ruim, eu já ia falar logo. Mas não, o cara é bom, filho da mãe, meu. Me surpreendeu aqui. Parabéns, irmão. Escondendo o jogo. Parabéns, fica escondendo o jogo. Legal, bom demais. E aí, essas pessoas que estão... Quando é que a pessoa mais precisa da sua ajuda? Quer dizer, quando ele deve precisar, eu sei, muito claramente. Antes de fazer qualquer coisa, é já falar com o Paulo. Esse é o primeiro. Mas assim, quando que é o momento que elas te buscam? É quando já está ferrado e está meio que sem solução, não está conseguindo crédito, alguma coisa? Ou é quem já te conhecia? Como é que funciona? Ô Emerson, a realidade é que o produtor ele precisa a todo momento. Ainda que ele esteja num momento muito bom, porque se for nesse momento ele vai ficar melhor ainda. Se ele estiver muito apertado, também precisa, só que de formas diferentes. Vou te dar um exemplo. Quando eu atuava no sul de Minas, tinha um cliente meu que eu cheguei para ele e falei, aqui, eu não estou entendendo porque você tem empresa aqui do agronegócio, você tem as fazendas de café, você tem um monte de coisa, mas cadê seu dinheiro? Por que você está, além de armazém de café, por que você está aplicando tudo nos outros bancos? Ele falou assim, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, mas como assim? Você não tem um endividamento alto, você tem todo esse patrimônio, mas está tudo imobilizado? Ele, Eu falei, cara, você não tem noção do perigo disso aí. Sem contar que às vezes você perde inúmeras oportunidades por não ter um caixa que te dá tranquilidade de tomar decisões de investimento. Decisões que vai te proporcionar muito mais resultado. Resumo da ópera. Hoje, esse grupo está com mais de 50 milhões em aplicação. As fazendas rodando. E ele sempre chega e fala assim...
Padrinho, eu preciso te agradecer, porque aquele dia eu nem dormi de noite. Porque você falou um negócio comigo que eu cheguei e falei com a minha esposa, eu falei, esse trem tá errado. Porque realmente, cadê meu dinheiro? E você vê que assim, dá para fazer os dois. Dá, tranquilo. Só que aí volta nas trilhas neurais. Porque às vezes o cara não gosta de pegar dinheiro, caminho, ele acha que não ficar devendo. A preocupação dele acha que dever para o banco, e é o contrário. Você tem que usar o dinheiro do banco a seu favor quando ele estiver bom. Hoje, por exemplo, hoje o dinheiro está caro. Hoje o dinheiro está caro. Mas ainda assim, o produtor rural já tem uma taxa diferenciada, né? De outros empresários, não é isso? Emerson, tem, mas dependendo do porte do produtor, esse subsídio ele tem limite. Então, por exemplo, hoje o teto de recursos controlado, que está numa taxa aí de 14, o controlado, ele é de 3 milhões por CPF. Tá. Se você pega um grupo, que é o porte que meu nicho principal, que são megaprodutores, 3 milhões some. Só que aí que vem a parte da estrutura. Então, assim, pandemia. Taxa Selic veio a 2%. A realidade é que o nosso país ele não comporta uma taxa Selic meta tão baixa de 2%. Sim. Mas chegou. Mas aí é que vem o X da questão. Se eu te perguntar, fazer uma pergunta interessante para você, Emerson. O que você acha que tem maior risco? Uma taxa pós-fixada ou uma taxa pré-fixada? Responde isso aí. Cara, se for responder de uma... Cara, difícil pergunta, hein? Não é tão simples assim. Parece simples, mas não é. Porque uma taxa pré-fixada, você está assumindo risco. Né? Você já assumiu o risco. Sabe exatamente o que é. Você está assumindo o risco. Tudo bem que você sabe exatamente quanto você vai pagar, mas você não sabe o mercado. Se o mercado estiver meio bagunçado, é um risco grande. Você está no caminho. E a outra pode ser interessante, porque depende um pouco do mercado, mas você sabe que vai ter variação. Você não vai ter um valor fixo para pagar, mas você corre... É difícil, mas talvez seja a melhor opção você pegar variável. Apesar do risco. Depende. Então, qual que tem mais risco? Qual que tem mais risco? Você já me respondeu. Então, mas depende muito do momento, de como está o país, mas do jeito que nós andamos aqui, o que tem mais risco... Eu já tive problema com as duas. Mas talvez o que tenha mais risco hoje... Cara, é uma pergunta que não é simples. Você precisa avaliar, você precisa dar uma olhada como é que tá, entender um pouco como está o mercado, para onde ele está indicando. A resposta é simples, você acredita? Por favor, vou aprender mais uma. Por incrível que pareça, o que tem maior risco é a pré-fixada. Que é justamente o que você me falou. Porque você vai estar assumindo Por quê? O risco. Exatamente. Por quê? Vamos pensar que aí volta naquele exemplo que eu estava dando. Quando a Selic baixou 2%, aí você tem que avaliar o momento de pegar uma ou outra. Por isso que é importante você conhecer nessa a sua hora, atividade. quando a Selic baixa, aí faz todo sentido você pegar a pré-fixada. Exatamente, mas aí, sim. Muitas pessoas não tomaram essa decisão. Aí é tem onde que eu vou pegar chegar. pré-fixada. Então, assim, você vê que o produtor, por que às vezes vai no comportamento que eu falo que sempre precisa? Porque a gente que é do mercado financeiro, a gente tem uma visão mais econômica e analisa comportamento macro, do né? governo. É macro, você né? vê cenário, viés de taxa de juros. É isso aí. Então o que eu falei. falo assim, mesmo quando a Selic estava em 2%, uma taxa de 7% ao ano, o agronegócio paga. Tranquilo. Atividade paga. Só que eu lembro muitas vezes que eu oferecia crédito a 5,5% ao ano e o cara falava assim, mas o outro banco está me emprestando a DI mais 2. Então, aí só que depois que problema. esse DI subiu para 14, ferrou tudo. Virou conta de padeiro 16. Então, assim, por que a gente fala que tem mais risco? Porque risco é desvio padrão, que quer dizer distância. Então vamos pensar, igual hoje a taxa está alta, você está aqui, beleza, você pegou, só que se o mercado começar a descer, você continua pagando aqui, então a diferença ela aumenta. Porque agora, às vezes que é interessante a aposta, que aí volta na parte de estruturação de crédito, que é onde eu faço. O produtor, às vezes, ele quer previsibilidade.
Só que se você faz uma gestão de rentabilização do caixa enquanto ele não está sendo utilizado, vamos pensar então que você viu que a taxa está no momento de subida. Cara, ainda que eu não esteja precisando hoje, eu vou pegar o crédito hoje, porque daqui 2 meses ele vai estar mais caro. Eu vou rentabilizando, é onde você vai pagando sua diferença. Porque se você tira o dinheiro do seu caixa, você vai ter uma rentabilização maior, um resultado melhor que você está colocando na sua atividade. Enquanto ele está ali, claro que o dinheiro não pode ficar dando sopa na conta. Não. Mas enquanto ele está ali, cara, você está mantendo essa diferença. É isso aí. Então, se você virou 18, mas eu estou recebendo 16, você está pagando 2. Isso. Mas agora virou 14, estou recebendo 12, você está pagando 2. É isso. Eu dancei numa dessas, sabia? Eu já tive... Com uma empresa, o banco me oferecia dinheiro direto, eu não tinha... Uma hora, quando chegou a taxa, foi na época que a taxa ficou bem baixa. Cara, tá muito barato o dinheiro aqui, e pelo BNDES ainda. Sim. Tinha um valor lá disponível, falou, pega isso aí. Eu falei, cara, tá bom. Aí eu ia montar um negócio pro filho ainda. Eu tinha uma empresa de um negócio, ia ampliar. Eu falei, cara, legal, dá isso aí. Peguei. Só que mal orientado. Por quê? Eu ia pegar fixo, que eu achei interessante. Era uma taxa um pouco maior. Mas ia ser fixo. Mas estava dentro do negócio. Estava dentro do negócio, tranquilo. Só que ele falou, cara, a previsão aqui, pandemia, a previsão, cara, é que isso aqui já vem desse jeito, isso aqui não vai mudar não, cara. Pega a variável que está muito menor. Aí eu fui na cabeça dele, nem vou fazer o sinal aqui que aconteceu comigo, né? Sabe o que aconteceu? Eu com, acho que 8 meses, eu fui lá e quitei. Porque a coisa começou a disparar, mas disparar muito. E aí eu falei, o quê? Fui lá e quitei, porque... Cara, que dinheiro. Se eu te contar que mesmo quando o cenário muda e se tomou uma decisão que não necessariamente era mais adequada, ainda tem solução. Tá vendo? Você consegue reverter e refazer? Já ouviu falar em swap? Sim. Swap são contratos adjacentes que você lastreia em outro. Que interessante. Ou seja, então vamos pensar... Te dá uma garantia. Porque vamos pensar que você estava na pós. Tá. Só que se você viu que ia subir, você poderia muito bem trocar. Então, se na operação você estava passivo em pós, você faz um swap que você fica ativo em pós na mesma proporção. Só que aí você fica passivo, ou seja, se está ativo no swap na pós e passivo na operação, um anula o outro. O que você vai pagar? A pré-fixada. Então, como você trocou, não necessariamente você precisava desembolsar do seu caixa. Você manteria, mas você se protegeria. Ou seja, sempre tem soluções. Mas eu preferi porque não estava com o dinheiro lá e tudo bem, era para usar o dinheiro do banco mesmo. Se estava com bem, caixa, eu falei, ótimo. Vamos embora. Mas foi um erro. E que é normal. Por quê? Falta de orientação. Eu fui orientado pelo gerente que tinha interesses. Essa é a verdade. A gente sabe disso. Não tem jeito, né? Então, ele tudo que o banco te oferece, ele não te oferece de graça. Ele tem um interesse nisso também. E quem te oferece tem os interesses internos. Então, por mais que a pessoa ela queira compor os dois lados, cara, ela sempre tem que ver o lado da instituição que ela defende. Não tem como, ela não pode ver só o seu lado. E olha que legal. O Paulo antes, ele era essa pessoa, que ele via os dois lados. Agora não, agora ele só vê o seu lado. Agora, com certeza, ele quer que se exploda. Lá, ele vai tentar tirar o máximo de lá, porque ele sabe que lá tem muito dinheiro, e para ajudar você, não é isso? Deixa eu te falar que tudo depende. Depende. Porque, assim, a gente tem que ter parcerias. Então vamos pensar que se eu começar a usar todo o meu conhecimento do banco, mas falar assim, não, vou agora proteger demais daqui. O cara, entendi. Só que eu foco em soluções sustentáveis. Boa, então, que é bom para todo mundo. Eu busco exatamente, que fica bom para todo mundo. Que aí o banco sai satisfeito, o produtor sai satisfeito, você dá solidez no relacionamento e perpetua esse relacionamento. Entendi. Eu achei que nesse caso talvez você fizesse mais a parte dele, mas faz todo sentido. Você não pode fechar portas. Não, faz todo sentido. Exatamente. Não, eu não penso nem em fechar portas. É que você sabe, como estava nessa área, que existem limites que você pode trabalhar. E você consegue
mexer um pouco nisso, de acordo com a questão. Até porque, assim, vamos pensar que tem momentos, igual você com o seu negócio, que às vezes você consegue dar uma condição melhor, em momentos que às vezes você não consegue dar uma condição tão boa quanto. Sim. Só que é justamente aquele negócio. Por isso que às vezes a gente, em vez de pegar um volume mais alto, nós vamos pegar um pouquinho. Porque você também não pode cessar aquele relacionamento. Porque principalmente no agro, o produtor ele vai muito mais longe com o apoio do banco. Então, o banco às vezes não está conseguindo. E quanto mais longe ele for, melhor para o banco. Exatamente. Então, assim, o banco nesse momento está conseguindo me dar a melhor solução. Cara, mas deixa eu pegar então um pouquinho para manter o relacionamento, esse negócio, organizo. Isso precisa sempre. Porque assim, você não pode ancorar. Mas às vezes, igual assim, o Banco do Brasil, um exemplo, não tem uma taxa tão boa nesse momento quanto o Santander. Mas ainda assim é uma taxa boa. Sim. Então, se for o caso, você aumenta a exposição com o Santander, diminui um pouco daqui, daqui a pouco você está aumentando daqui e diminuindo daí. É isso a gente tem que fazer, não tem como. Tem Exatamente, que é gestão. se relacionar. É isso. Aí. Que legal. E como que as pessoas te acham hoje? Com todo aqueles... se tem muitos clientes que já te conheciam dessas operações e hoje eles... Eu sempre, enquanto eu estava no mercado financeiro, acho que não posso nem dizer que eu saí. Sim, né? sim. Não saiu. Mas eu sempre me conectei além da função de gerente. Porque, embora eu não pensasse nisso naquela época, nem sair assim, eu sempre tive alguma coisa assim de gerar valor mesmo. E eu já tinha assim, independente da bandeira, independente do que eu estiver fazendo, eu sei que essa pessoa estará com as portas abertas para mim, vai me receber e vai fazer negócio comigo. Porque ele sabe, principalmente trabalhando como mega produtor, exatamente, porque eu falo assim, você até falou no PIB, agronegócio, então vamos pensar assim, 25% do PIB do Brasil vem do agronegócio. Se o Brasil é um dos maiores produtores rurais do mundo que vem disso aí, e a gente atendia os mega produtores do país, a gente atendia os maiores produtores rurais do mundo. Sim, é isso. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, ao mesmo tempo um aprendizado muito grande. Que a gente usa isso como experiência para justamente transbordar bênçãos em todas as frentes hoje. Boa, e você está na área de Campinas? Só escritório, vamos pensar assim, escritório. Porque as fazendas estão pulverizadas, atende o Brasil inteiro. Porque é um trabalho que, assim, você vai na fazenda do cliente, até porque a família que é grande, muitas vezes ela tem fazendas em vários estados. Entendi. Então, assim, tem cliente que tem fazenda no Pará, tem fazenda em Minas, tem pedaço de São Paulo, tem tudo. E com todo tipo de agricultura? Tudo. Tem uns que são mais concentrados. Então, assim, café, soja, milho, cana, pecuária de corte também, mas eu trabalhei com feijão, bovinocultura, suinocultura, avicultura. Caramba. Então, atendo todas essas frentes. Não trabalhei mais, assim, por exemplo, com arroz, algodão, trabalhei muito pouco, só que a essência a gente tem. Que legal. E o café já foi fortíssimo no Brasil, ainda tem força? Tá muito forte. Ele chegou a baixar um pouco de preço agora, mas você vê que, assim, frente... Vamos pensar que nem é muito distante. 8 anos atrás, saca de café bateu R$380. Hoje está R$2.000. Bateu 3.000. Caraca. Então, assim... Só que isso veio muito também em função de geadas, essas coisas. Sim. Só que também tem todo esse movimento, porque hoje o pessoal está aprendendo da mesma forma que teve um movimento no passado das pessoas começarem a tomar cerveja de maior qualidade. Você vê que o pessoal hoje... o café virou gourmet, né? Virou gourmet. E, cara, é diferente. Não, totalmente. A impressão que tem... A gente tem um especialista aqui de café. Sabe disso? Conheço. Aqui o Fabrício. Eu tenho a impressão, eu não quis falar não, ele foi muito político aí quando eu conversei com ele, mas eu tenho a impressão que eu acho que até a nossa legislação, ela permite que se misture alguma coisa em alguns alimentos aí. Eu tenho a impressão que algum café, não é só café não, viu? Se eu te contar que às vezes não é nem tanta mistura... É a queima, a torra, como é. Sabe o que acontece, Emerson? É até interessante isso, porque... muda muito, né?
A diferença é gigante. Porque assim, não sei se você já viu até a florada do café, ela é muito bonita, mas quando vamos pensar assim, veio uma chuva fora de época, até porque a lavoura de café ela é perene. Tá. Então, a não ser que tenha necessidade, pode ter lavoura aí, às vezes, que 10, 20 anos de lavoura, sabe? Vamos pensar que deu uma chuva mais espaçada, vai dar uma florada e naquela florada vai nascer os chumbinhos que a gente fala, que vai ser os grãos de café. Só que depois, quando vier realmente as chuvas mais regulares, começa a ter outras floradas. Dependendo do espaçamento dessa florada, você vai ter café no mesmo pé que nasceu antes. Qualidade. Café, às vezes não é nem questão de qualidade, isso que é o interessante, mas é tempo de maturação. Então, vamos pensar que aquela mesma planta, ela vai ter cafés que já está passando do ponto, café que não no chegou, ponto, e maduro, outros que nem chegou. E café que às vezes está verde. Caramba. Então, o produtor... Mas na colheita, aí ele tem que separar a colheita? Aí como eu vou chegar nisso aí. Dependendo, ele tem alguns defensivo não, alguns medicamentos lá, vamos dizer assim, que ele consegue, às vezes, retrair um pouquinho, retardar um pouquinho, às vezes, a maturação, para às vezes chegar. Mas o que é o X da questão? Ele vai colher no momento que ele vai ter mais café de qualidade naquela mesma planta. Tá. Só que vamos pensar que aquele café que nasceu primeiro, chega no momento de tão maduro, ele cai para o chão. Que é o famoso café varreção. Tá. Só que o produtor ele não pode, dependendo, parar a colheita dele para pegar o café que está no chão. Então, ele dá prioridade no maior volume de café de excelente qualidade, só que depois ele vem varrendo aquele café que às vezes já murchou um pouquinho e consequentemente vem com palha, aí tem as peneiras, as qualidades, só que aí depois torra tudo aquilo junto. Então assim, beleza, não é que vai ter pedra esse negócio, só que assim, é o café às vezes varreção, que é o café mais barato. Entendi. E tem uma outra questão, né? Isso é uma pergunta, não é afirmação, mas assim, o melhor ainda vai para fora por causa do valor financeiro? Depende, hoje mudou muito, justamente por ter essa maior demanda de café de qualidade, até porque tem um grupo que eu atendi também, que eles desenvolveram uma marca que era justamente para ensinar as pessoas a consumir café cafequizar, vamos dizer assim, né? Porque é até interessante, igual tinha um agrônomo que trabalhava com a gente, que ele veio de família muito simples. E ele falava assim, Paulo, você acredita que eu não dou conta de tomar esse café que a gente chama de bebida mole, que é o café de maior qualidade, e tem a bebida dura, que é o café de qualidade inferior, que é esse variação. Ele tá assim, Paulo, isso é porque a minha infância, adolescência, juventude, eu cresci tomando café de pior qualidade, hoje eu não vejo tanto sabor nesse café bom. Olha pra que você coisa. ver que é o hábito, né? O hábito. Cara, que louco isso. Então, tem muito disso. Mas, sim, respondendo a sua pergunta, hoje tem muito espaço para café de maior qualidade aqui. Tanto é que você pode ver, por exemplo, assim, Três Corações vende o café Rituais. Às vezes tem o próprio Pilão Gourmet, Melita Gourmet. Só que ele também depois tem a linha mais assim. E hoje, até para garantia, tem muitas empresas que já garantem certo lote de café justamente para não faltar. Às vezes, igual a cafeteria na China. Entendi. Às vezes eles vão já fecha alguns lotes de saca assim justamente para ter café o ano todo. Mas ainda assim a exportação é muito forte. Café. Tinha os barões do café, né? Aqui em São Paulo, principalmente antigamente. Então o café, eu acho que teve um momento que o café era talvez onde tinha maior rentabilidade, né? Onde essas pessoas conseguiam. Há muitos anos atrás. A gente está falando lá. É interessante, porque assim, até porque vamos pensar quando você vai retratar a realidade do produtor para fazer um cadastro dentro de um banco, você foca na produção. Então, o limite de crédito vai ser lastreado na produção dele. E era interessante, quando, por exemplo, estava no sul de Minas, a gente ia fazer comprovação de receita, aí às vezes meu assistente falava assim, Paulo, tá faltando uns 100 hectares aqui que não deu para comprovar. Porque às vezes é área arrendada, a documentação não está adequada da forma que o banco precisava. Aí eu falava assim, soja ou café? Quando ela não entendia, né, ela falava assim, mas qual que é a diferença? Porque como o banco ele empresta em cima do custo, vamos pensar que 1 hectare de café tem mais ou menos R$30 mil de custo. Entendi. Já a soja é em torno de 5 mil. Entendi.
Então, 100 hectares de café, não, vamos ter que dar um jeito de comprovar isso aí. Entendi. É soja? Qual que é o nível de dificuldade? Não, então melhor a gente... deixa isso pra lá. Exatamente. Muito bom, interessante. E laranja também era forte, né? Ou é forte, né? Ainda é forte também, na exportação é muito forte. Acho que é o segundo Atendi produtor, muito né? também. Região aqui, forte. Grupo de Olambra ali que eu atendia, é bem forte também. Pega que a parte legal, citrus. Irmão. E como que os produtores que ainda não te conhecem, que eu sei que a maioria conhece, os menores produtores, produtor do porte médio, você também atende ou você não? Você só atende... Emerson, assim, às vezes o produtor de menor porte, ele tem algumas condições, até porque como ele vai ficar dentro desse limite dos 3 milhões de custo, essas coisas, sem contar que, por exemplo, tem o Pronamp, que é o médio produtor, e o Pronaf, que é a agricultura familiar, eles já têm um crédito subsidiado, menorzinho. Que talvez não precise... às vezes não é nem que não precisa, mas às vezes, assim, ele tem o negócio dele é mais familiar mesmo, assim, menor. Então ele colhe, já entrega ali, paga as contas dele. Não é aquela agricultura empresarial, vamos dizer assim. Então, o médio e o pequeno não necessariamente, assim, tem espaço? Tem, mas a demanda é bem menor, porque a não ser que ele foque em crescimento para se transformar na agricultura empresarial, porque aí realmente tem que ter um custo muito maior, porque às vezes esse cara, ele é um volume tão bem menor, assim, ele já colhe, já vende ali, nem estoca café, às vezes, vou estocar 10 sacos porque não precisei vender agora, né? Então é mais tranquilo, tanto é que eles trabalham muito com cooperativas. Então a própria cooperativa dá muito apoio ali. Então é mais o médio grande para o mega produtor que eu atendo. Bom, muito bom. E as pessoas que querem te localizar é Paulo Rosa... PRS. Paulo Rosa PRS. Muito bom. Cara, ele ia ser o nosso convidado mascarado se fosse há uns 7 meses atrás. E que bom que não foi, irmão. Para todo mundo poder te ver, para realmente conhecer essa cara, e ajuda muita gente. E fazer um compromisso aqui, quando você for fazer o primeiro show aí, vamos marcar um podcast antes. Voltar, né? Tem que voltar, irmão. Tem que voltar, não. É quando? É quando? Não tem como, irmão. Não pode esconder talento, não. Cara, dá pra fazer tudo. Eu já fiz show em cima de trio elétrico com mais de 30 mil pessoas nesse passado. E hoje, às vezes, eu falo que os vizinhos não tá nem pagando cover. Então, entendeu? Tem que fazer, irmão. Tem que fazer, porque Deus, às vezes, ele coloca a gente em lugares que você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Mas com o tempo você descobre, você vê essa sua habilidade hoje com essa questão financeira, esse acesso que você tem, o conhecimento, ajuda muita gente que precisa realmente do seu conhecimento. Mas, quem sabe tem alguma coisa adormecida aí que tem que vir. Quem sabe que precisou maturar isso de alguma forma, precisou ir para umas outras áreas e de repente, sei lá. Não sei. É interessante o que você falou, Emerson, porque... Nunca tinha feito tanto sentido aquele ditado: quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Por isso que eu tô com essa maior liberdade. Então, assim, atualmente eu atendo mais nessa frente do agronegócio. Só que eu não gosto de guardar coisas boas para mim. Então, eu gosto de transbordar. Então, simplesmente esse acesso aqui, tantos negócios bons que têm surgido e que justamente eu passo isso para os meus clientes. Por isso que você me perguntou aquela hora, mas é melhor o cliente que ele está bem ou o cliente que às vezes está muito apertado? Cara, o que está bem, nós vamos abrir mais para ele ficar melhor ainda. Nada é tão bom que não possa melhorar. Exatamente. É nessa muito linha. Bom, muito nessa bom. Linha. Então, vamos trabalhar essa outra área. Até porque, como você tem liberdade hoje, e a liberdade tem a ver com o tempo, né? Tá trabalhando menos. Totalmente. Entendeu? Então, irmão... Vamos focar nesse outro talento aí, não deixa enterrado, não. Para Deus não tirar. E tira, você viu? Lógico que tira. O próprio fato de você praticar menos coisas que você fazia, executava, você dava assim, cara, o que está acontecendo aqui? Mas você sabe que é muito rápido, né? Sabe que é só pegar e fazer e acabou e precisa fazer. Rápido. Tem que fazer. Vou te cobrar isso. Toda vez que eu ver, eu vou dar um chute na sua canela. Quero ver o Paulo Rosa aí nos palcos de novo. E
já ajuda muita gente numa parte, quem sabe tem uma outra área aí que precisa também do seu conhecimento. Irmão, queria ficar com você aqui o dia inteiro. Se pudesse, a gente ficava mais aí. Vamos combinar outras Não, mas não tem nem dúvida. Vamos marcar. Vai ser bom demais. Enveredar mais na linha do comportamento. Adorei. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Falar. Fala para aquela câmera lá, o seu público, sobre agronegócio comportamental. Mas fala o que você quiser. Abre seu coração lá. Fique à vontade. Eu tenho aprendido, turma, muito sobre trilha neural. Para quem gosta de fazer trilha, vamos pensar que quando você começa a caminhar com os animais, as pessoas que fazem a trilha começam a passar sempre naquele mesmo caminho, começa a não nascer mato mais. A trilha está ali. Só que às vezes aquela trilha não necessariamente é a melhor. Só que para você abrir um novo caminho, você tem que começar a desbravar aquela outra. A outra trilha antiga vai sumir? Não, não vai sumir. Só que à medida que você vai abrindo outra, ela vai se consolidando e a outra, ainda que permaneça ali, ela vai ficando mais apagada. E o comportamento é bem assim. Então a gente muitas vezes, tá funcionando, mas dá para melhorar esse resultado. Dá para abrir novos caminhos, principalmente o que a gente cuida da nossa mente. Porque muitas pessoas, não digo só no ramo do produtor rural, do agronegócio, mas elas mesmas não acreditam no potencial que elas têm internamente. E principalmente você começa cuidando disso nas declarações, as palavras que você fala, porque tudo que você fortalece na mente brota no seu coração. Então é importante tomar muito cuidado com isso, porque você pode fazer coisas extremamente grandiosas. Glória a Deus, bom demais, né? Bom demais, né? Eu fazia trilha, mas a trilha que eu fazia era de moto. Mas funciona igualzinho, entendeu? Você começa a passar, cada vez vai ficando mais fácil, aí você faz o quê? Pega a moto e vai desbravar uma nova trilha, porque aquela lá não faz mais sentido. Exatamente. Porque ela já está aberta e você já faz com facilidade. Quando fica fácil, a gente cria uma nova trilha. Na moto era assim, e com certeza o que ele está te falando é que na vida também é assim. Bora abrir novas trilhas neurais aí para evoluir, crescer e chegar onde Deus preparou para a gente. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo Mestre Talks. Hoje falei aqui com o Paulo Rosa. Ajuda os agro, mas logo vai ajudar muita gente. Põe esse gogó de ouro pra fora aí, canta pra caramba. Grande abraço, pessoal. Obrigado, Emerson. Obrigado a toda a equipe. Obrigado.